Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast e agora programa de rádio totalmente dedicado a falar de música, arte, cultura e outros assuntos que orbitam o tema. Sempre trazendo convidados muito especiais aqui. Você pode conferir o podcast tanto no seu streaming preferido quanto na programação da Rádio Brasil de Fato no 98,9 e também no brasildefato.com.br. Hoje, episódio número 64, com participação especialíssima da cantora, compositora Ana Canhas. Vamos direto pro papo que rendeu muito, a gente não quer perder nada. Primeiro de tudo, tem que agradecer porque eu acompanho a agenda e tá uma loucura. Então, já estou me sentindo privilegiado com a sua presença aqui hoje. Bem-vinda, Ana. Prazer estar aqui, Thiago, meu amigo querido, que eu sou fã, dono da charanga. Olha. E um prazerzaço estar aqui. Adorei saber que você virou apresentador. Então, rapaz, as coisas, né? Chique. É negócio de trabalhar com música, né? É isso. Um dia você tem um instrumento, depois você tem outro, um dia você produz, você faz um arranjo, aí quando vai ver, tá fazendo podcast. Um dia também. Você tá promovendo o Carnaval Paulistano. De repente tudo isso faz sentido, né? Mas é justamente pelo meu prazer, a minha paixão e a necessidade de falar de música. Eu acho que pra gente que é artista, falar das coisas assim, eu acho que é o que mais, não sei se mais inspira, mas a gente vai se afinando, né? Eu acho muito enriquecedor. Assim, eu acho também, que além de apresentador, faz parte do processo, né? Vira um filósofo, né, gente? Não faz parte do processo a gente ficar falando sobre música faz. E tal, pensando o que a gente faz e tal. Cara, tem muito tempo já que a gente fica se esbarrando por aí e tal. Aliás, um momento glorioso de encontro ali foi 2023, né? Que a gente ganhou o prêmio APCA, você com o show do Belchior. Sim, foi lindo. Eu com a minha charanguinha também. Eu senti, um pouco de fora, que esse momento ali do show do Belchior foi uma virada de chave grande, assim, na sua carreira, né? Foi, total. Foi uma virada de chave metafísica, filosófica, existencial e artística, musical, mas também virada de chave business, como mulher na música, né? A gente... Primeiro foi uma coisa muito linda que aconteceu, né, Thiago? Porque foi totalmente inesperado. A gente fez uma live na pandemia. Eu decidi fazer a live e homenagear o Belchior e foi uma coisa meio intuitiva. E não imaginei que eu fosse ficar 4 anos vivendo o Belchior, porque não foi só cantar, né? A coisa tomou uma proporção que eu fiquei amiga da família, dos filhos. Eu conheci os parentes no Ceará. Foi um envolvimento muito profundo. Eu confesso pra você que eu não conhecia o Belchior como eu vim a conhecer cantando. E fizemos 180 shows. É muita coisa. É bastante coisa. E não só isso, como a gente atingiu um Brasil muito real. Um Brasil que não é só a capital, são só as capitais. Isso eu fiquei muito admirado de ver sua agenda, assim, isso, assim, né? Não tá nos lugares mais óbvios, onde é muito, entre aspas, mais fácil, porque trabalhar com música é um negócio difícil pra cacete, mas... Exatamente. E as capitais têm mais fomento, mais estrutura, tem espaços que são dedicados à música. A gente conseguiu penetrar Oeiras, no Piauí, a gente conseguiu ir para os interiores, para cidades pequenas, né? Então, isso se deu também muito por incentivo nosso, guerrilha. Então, a gente alugava o teatro, botava rider de luz e som, pagava equipe, comprava as passagens e eu ficava rezando para vender ingresso. Mas eu fui sentindo que tinha público, o projeto foi ganhando uma dimensão maior. E como mulher na música e mulher da música independente, né, somos nós dois, foi muito legal a experiência para mapear esse Brasil que compra ticket de show. Cheguei num público que não me conhecia e também aconteceu o inverso, que foi muito curioso. Acredite se quiser, porque eu levei bastante tempo para acreditar nisso, mas tinha gente que ia ver o show sem conhecer o Belchior. Ou conhecia muito pouco, conhecia Sujeito de Sorte, o cara que sumiu, que deixou o carro no aeroporto. Porque ele deu uma viralizada, assim, em algum momento ele virou ali um personagemzão e tal, né, um meme, assim. Mas esse personagem, se a gente parar pra pensar, do que eu entendo da história da música do mundo, do planeta Terra, não há um caso parecido, similar ao do Belchior. Os últimos 10 anos ele vive um autoexílio que eu não conheço ninguém que fez algo parecido. Ele morou de favor na casa dos fãs. Sim, muito louco. E, tipo, ele abriu mão das coisas materiais, ele se afastou da família, dos filhos,
E ele tinha uma namorada, uma companheira que andava com ele, a Edna, né? Que é bastante polêmica essa figura, se sabe muito pouco sobre ela. E ele passou uma mensagem com isso, né? Assim, ele queria não ser mais o Belchior. Assim, no sentido do popstar, Sim, da figura música. pública, né? Exatamente. Então, tem muitos livros publicados de pessoas que acolheram tanto ele quanto a Edna e contam em livros como foi o período, o Belchior vivendo em minha casa. Quais eram os assuntos, se ele tocava violão, o que ele conversava, o que ele bebia, se fumava charuto. Então é um personagem, eu senti que eu estava envolvida num filme, assim. Porque para além da dimensão magnânima da obra, porque isso é indiscutível, para mim é um dos maiores compositores que a gente tem notícia no Brasil. Para mim ele é de uma envergadura de um Caetano Veloso, de um Gilberto Gil. Ele só não teve uma carreira tão bem estruturada e profícua como os outros tiveram. Sim. Porque tem empresárias maravilhosas como Paula Lavigne, Flora Gil, mulheres incríveis. O Belchior nunca conseguiu alçar esse voo, ter essa discografia que em algum momento foi radiofônica. Ele sempre foi tido como um cara aguerrido, porque tem esses versos que são pela justiça social, pelo coletivo. Mas ele tem essa dimensão cinematográfica que eu acho que foi um grande link para mim. Porque eu sou cinéfila, eu tenho uma cabeça cinematográfica. A vida para mim é cinema, sabe? O tempo, eu sou muito fã do tempo do cinema, que é o tempo das coisas, o tempo dos afetos, o tempo decantado. E o Belchior foi um prato cheio pra mim, porque eu me apaixonei por ele, pelos valores. Eu comecei a ler as entrevistas. Cara, tem coisas sensacionais do Belchior, assim, entrevista no Pasquim, nos anos 70. Tem um programa ensaio com o Fernando Faro, que é foda, assim, que, tipo, bem no começo da carreira dele. E ele grava esse programa e ele tá recém-chegado do Ceará. Ele passa fome aqui em São Paulo. Ele vive um período de muita miséria aqui. Ele morava numa construção de favor e dormia praticamente no chão. Então, também aconteceram links de histórias de vida, porque eu também saí de casa cedo, fui morar num pensionato, aquelas coisas tudo. Eu me virei como eu podia, distribuía panfleto no Farol para sobreviver antes de cantar. Então, no show, tinha um momento que eu entrelaçava essas duas histórias e contava a minha história, contava dele e cantava Fotografia 3x4, que é a canção autobiográfica dele, né? E era um momento muito incrível do show. E que aconteceu de forma espontânea e nunca mais saiu do show. E eu vi as pessoas, a catarse total, as pessoas muito emocionadas com isso. Essa experiência do Belchior me deu um entendimento, um reentendimento do papel da música, do papel da arte, do papel do cantor e do artista e do compositor. Porque quando eu contava, por exemplo, a minha história no show, eu entendi que eu não estava contando a minha história, cara. Eu estava contando a história de todo mundo que estava na plateia, porque todo mundo se fudeu em algum ângulo. É difícil você pegar um brasileiro, uma brasileira que não passou um perrengue na vida. Seja de que esfera for, entendeu? Então, era uma coisa mágica que acontecia no show que me deu uma outra dimensão do papel da arte, da música. Começou a entrelaçar pra mim a coisa do Vida Real, que virou esse disco que eu tô lançando agora. Virou uma coisa assim, cara, a música, ela pode coisas magistrais, inexplicáveis, que são tanto subjetivas quanto concretas. A gente tem feedbacks de pessoas que foram ao show 3, 4, 5 vezes. Ontem eu tava em BH fazendo show e uma moça chegou pra mim e falou assim, olha, eu queria te contar que eu fui no seu show do Belchior e depois que eu saí daquele show, eu resolvi escrever. Eu larguei meu trabalho, virei escritora, hoje eu tô publicando meu primeiro livro. Cara, assim, eu ouvi muitas histórias assim. Então, tinha alguma coisa nesse show que eu não sei o que era e que eu até tenho uma crença no insondável, no espiritual, que a gente sentiu uma vibração muito elevada, assim. Histórias de pessoas, por exemplo, uma história muito... que eu carrego no coração como uma das coisas mais profundas e lindas que eu vivi, né? A gente fez um show em Taubaté e eu recebi uma mensagem depois desse show. Um cara me escreveu e falou assim, obrigada por salvar minha vida. Eu fui ver o seu show, eu tinha decidido tirar minha própria vida e eu não te conhecia, só que eu sou muito fã do Belchior. Então eu fui ver o show. Antes de ir no seu show, comprei veneno de rato, deixei em cima da mesa da minha sala. Eu fui ver o show como um ato derradeiro. Tô lá, eu fazendo o show do Belchior, sem nem imaginar, né? Sem saber de nada. Sem nem imaginar. E ele falou, voltei pra casa, eu fiquei muito pensativo daquela história que você contou no show, né? E eu tô aqui, tô vivo. Eu joguei fora o que eu comprei e eu te agradeço. E eu vi que era uma pessoa extremamente lúcida, assim. Tipo, que aparece de tudo nos shows, né? Tem emocionados, pessoas de todos os perfis. E esse cara me chamou a atenção porque ele escreveu num tom muito, muito sério e muito comedido, assim. Tipo, ele não me alugou, ele não parecia um fã.
Assim, aquele fã mais, né? Mais assim, que tem uns fãs que são, né? E é legal também. Eu gosto de gente, eu gosto de tudo que é. A escala, o range humano me interessa em todos os níveis. Mas esse cara ficou meu amigo, ele chama Tomás. A gente se fala até hoje. E então, olha só o que um show, que a princípio é só um show. Então, o que aconteceu com esse projeto foi algo maior do que ou eu ou o próprio Belchior. Eu acho que foi o que aconteceu nesse projeto foi sobre principalmente as pessoas, sobre o público que a gente conseguiu trazer. O lance do show e o sucesso do show é por causa do público. Claro que as canções são incríveis, porque o repertório do Belchior é muito alto nível. E ele tem um diferencial que ele consegue ser extremamente filosófico, refinado, o eu lírico dele é muito poético e, ao mesmo tempo, ele é extremamente popular, que é uma coisa muito difícil de se conquistar. Como compositor, eu falo porque escrevo canções. É muito difícil. É difícil. É muito difícil. Certo? Então, era muito lindo ver assim na plateia, pessoas assim, professores universitários, pessoas super letradas, cultas, e pessoas não letradas, igualmente emocionadas. E gerações diferentes no show. Então tinha pai, filho, neto, avô, sobrinho, criança e pessoas de 95 anos, que a gente viu muito também. Então foi um presente do universo na minha vida e nas nossas vidas. Eu digo da equipe, porque a gente éramos uma família de 12 pessoas, um circo itinerante, belchiorano maravilhoso, atravessando o Brasil, às vezes fazendo show no Teatro Guararapes, no TCA, no Circo Voador, fizemos shows antológicos, assim, no projeto, mas também fizemos pracinhas de cidades de 10 mil pessoas, 10 mil habitantes, fizemos teatro que era dentro de escola, fizemos, sabe, Sescs pelo Brasil todo. Foi um projeto que teve um alcance realmente que eu nunca tinha vivido. Cara, que responsa, né? Responsa, amigo. É muita responsa, né? Responsa. E quando apareceu os roqueiros? Com a camiseta do Misfits... Ou com a camiseta, sei lá, do Ramones, e os caras iam com, tipo assim, eu podia ver lá do palco o saco de pedra amarrado no cinto. Esperando a primeira. Aí quando eu via, os caras começam o show de braço cruzado, fico olhando assim, né? Tipo, quero ver. No final, os caras assim, ó, chorando, entendeu? Fazendo assim. Mãozinha pra cima, não, fazendo assim, cara. Dançando abraçados, todo mundo junto. Eu tenho vários vídeos de roqueiros abraçados cantando Como Nossos Pais, que eram as músicas finais, né? Alucinação, Amar e Mudar as Coisas Me Interessa Mais. Então era uma coisa, cara, que eu acho que ainda vou levar um tempo pra entender, mas eu acho que tinha um espectro espiritual no projeto, assim. Sabe um negócio que é curioso? Legal. A gente fala muito disso, né? Não só aqui no Sobe Som, mas enfim, a gente fala disso trocando ideia na vida, né? É impressionante esse poder que a música tem, que a gente mesmo que faz, a gente não entende tão bem, a gente não controla. Não. Né? Quem sabe muito disso é um pessoal de extrema direita, assim, né? Que sabe que a música... Eles sabem mais que nós, né? Por isso que a gente acaba apanhando tanto também, né? A gente mesmo, a gente tá ali, a gente tá fazendo, tá deixando a coisa acontecer, né? Cara, mas... É um poder muito grande, cara. Mas olha... Desculpa, só porque, assim, Imagina. essa coisa da pessoa ir num show... Porque pra gente, é óbvio que é muito especial e é muito bom tá em cima do palco, mas, assim, esse show você fez 180 vezes. Na sua carreira, né, de intérprete, de crooner, né, essa coisa, faz 1 milhão de shows. E a gente, às vezes, pra gente é um dia comum, né, óbvio, a entrega é 100%, mas assim, de repente aquele dia ali é o dia que toda essa magia vai acontecer. É muito doido, né, cara, é uma coisa que acontece através da gente, mas meio independente da gente também, né? Por isso que eu te falei, cara, da coisa espiritual. Então. Mas pra mim, olha só, não é uma coisa comum, assim. Sabe por que eu te falo isso? Porque eu me lembro o dia que eu me tornei cantora. E eu sei o motivo pelo qual eu me tornei cantora. Então foi assim, pra resumir a história, eu distribuía panfletos nos faróis pra pagar um aluguel de um quarto que eu alugava num pensionato que não tinha janela. Eu dormia com os ratos no forro do teto. Eu morava num pensionato com diversos profissionais do sexo, que eu fui descobrir depois, que eu encontrei a Solange na esquina de madrugada, e eu perguntei o que ela estava fazendo ali, ela falou, eu tô ganhando meu pão. Então, assim, eu tava num momento da minha vida de extrema vulnerabilidade, eu não sabia... Que idade isso? Eu tinha 19 anos. Eu saí de casa com começo dos 18 ali. Então, eu fiquei 1 ano e meio nesse pensionato, e eu não sabia o que ia ser da minha vida, entendeu? Eu não sabia que profissão eu teria, que rumo eu seguiria.
Se alguma pessoa me estenderia a mão em algum momento, porque eu tinha abandonado a minha família, eu virei as costas, eu precisei romper com a minha família, com a minha mãe, para seguir um caminho livre. Um caminho livre. Tipo assim, eu não sei o que eu sou, não sei como eu vou viver, mas eu quero poder escolher. E eu vou escolher. E para eu poder escolher, eu tenho que estar na vida. Louca. E ali, Thiago, eu fui entender muito sobre empatia. Porque essas mulheres, cara, dividiam um prato de comida comigo, me emprestavam sabão em pó para lavar roupa no tanque. Eu dividia banheiro com elas. Eu ouvia as histórias delas, dos programas que elas faziam, dos filhos que elas mandavam dinheiro pro Nordeste, que moravam no Nordeste com a família. Então eu fui mudando o olhar da minha vida tanto ali naquele momento, que um amigo um dia me ligou e perguntou se eu sabia cantar. E eu que não sabia cantar, falei assim, cara, se eu aprender a cantar, eu vou poder comer. Porque tinha dia que eu comia uma panelinha de arroz com limão. Era só o que sobrava de dinheiro para eu poder comer. Ou 2 batatas e tal. Eu me lembro disso. Quando eu botei esse CD pra tocar, que eu tinha que decorar as músicas daquele CD pra fazer o teste no bar. Eu dei o play, entrou uma música da Billie Holiday. Eu sentei na cama e a minha vida mudou naquele momento, naquele minuto. E eu, pra além do esplendor que é a Billie Holiday cantando, porque pra mim é a cantora que ainda dilacera a minha alma e foi num lugar que eu acho que, não sei se alguma cantora foi, talvez uma Edith Piaf, uma Nina Simone, uma Elise aqui em alguns momentos, né, que é o famoso abismo existencial, né? O dia que eu ouvi a Billie Holiday, eu falei, cara, eu vou virar cantora. Porque o que essa mulher tá me fazendo sentir com essa música, com essa voz, do jeito que ela tá cantando, que eu quero essa profissão pra mim. Imagina que mágico você poder um dia provocar isso num ser humano. Então, eu acho que quando eu tô em cima de um palco cantando, eu tento fazer um exercício de me colocar no lugar do público. E eu acho que o Belchior me deu um rasgo de oportunidade no espaço-tempo de viver isso de uma forma radical. Transformar o respeito que eu tenho pelo público. Porque eu fui construindo esse roteiro de uma forma que eu saí desse projeto muito transformada. No sentido de como pensar um roteiro, o que é o começo de um show, um meio, um fim. Vou botar uma playlist no teatro antes para as pessoas ouvirem antes do meu show. Que músicas são essas? Como é que eu preparo esse público? Você faz isso? Eu faço. Olha só. Claro que eu faço. Conheço pouquíssimas pessoas que fazem pois isso. Pois é, mas do mesmo jeito que eu cantei com o Mário Edson na noite, que eu cantei na noite 5 anos, e eu caí com um pianista maravilhoso que tinha tocado na Baiuca, no Beco das Garrafas. O Mário é um mestre, um colosso, um dinossauro da música da noite. E o Mário é um sobrevivente, que o Mário tinha problema de dependência alcoólica. Quando eu fui trabalhar com o Mário, ele estava sóbrio já há muito tempo. E vamos dizer assim, que a droga dele, né, o vício dele é a música. Então ele tocava todos os dias. E o meu show com ele era 1 da manhã. Ele me ensinou isso. Ele dizia, cara, a música é uma roda de fogo. Se essa roda não abrir pra você, você tá na profissão errada. Se ela abrir pra você, apenas pule. Porque é um convite privilegiado da vida. Então, quando eu tava com ele ao meu lado, tocando Lavian Rose, Retrato em Branco e Preto, Nemequitepá, umas músicas cabulosas, assim, entendeu? E eu virei cantora sem saber o que era compasso, melodia, harmonia, nada. Eu fui completamente na loucura, na necessidade de sobreviver. Eu olhava pro Mário, eu via aquela pessoa, aquele ser humano de 70 e poucos anos. Porque eu perdi meu pai também por dependência alcoólica. Então, eu olhava pro Mário, eu via meu pai. Só que era o meu pai que tinha parado. Eu tinha uma coisa psicanalítica forte com o Mário, assim, de falar... Pô, o meu pai morreu, né? Meu pai faleceu, eu tinha 25 anos. Eu olhava pro Mário e eu falava assim, era como se assim, pô, se meu pai tivesse parado, que era o Mário, que tava ali firme, forte, sabe? E aí eu via aquela pessoa tocando essas músicas. Às vezes ele tocava nas cordas do piano, dentro do piano, assim, ó, Malaguenha. Eu tinha 24 anos e eu entendi o que era a roda de fogo. Era isso. Porque quando a roda de fogo se abre, é a hora que as transmutações acontecem. Que o cara decide que ele não vai tomar o veneno de rato, que o outro decide que vai começar a escrever e vai largar o emprego que é infeliz, o outro vai reatar com o namorado, entendeu? E eu vi tanto, e eu continuo vendo, graças a Deus, a gente tá com o show novo, e a minha preocupação maior, né, meu cagaço, pra falar bem a real, era tipo assim, cara, fudeu, eu tô saindo de um show que deu muito certo, que eu ganhei prêmio da PCA junto com o meu amigo da charanga do França. E como é que eu vou? Pra onde que eu vou agora? Como é que eu vou cantar minhas músicas, entendeu? E tá sendo lindo. Só que é lógico que eu já inventei, né? Já inventei um plot twist, porque se eu não inventar um plot twist, a vida não acontece sem plot twist. Então eu inventei que depois de 22 anos cantando, eu ia fazer um show sozinha, voz e violões. E vou te falar, fui lá e fiz, irmão. Bem louca.
deu certo. Semana retrasada estreiei no Rio pra 200 pessoas. Essa semana eu subi no palco, sabe quantas pessoas tinha na minha frente? 1000 pessoas, lá no Tranquilo. Claro que eu me borrei inteira, virei pra Juliana e falei, me dá só um golinho desse uísque, que agora eu vou fazer um bagulho muito louco, entendeu? Cara, porque você imagina, eu, quando entrava no TCA pra cantar o Belchior, ou Circo Voador, ou esses teatros lindos que pisam Caetano, pisa Gil, pisa Bethânia. De repente a gente tava ali com o nosso circo Mambembe Belchiorano maravilhoso, entendeu? Porque era uma coisa que não tinha o status dessas pessoas, mas a gente conseguiu adentrar esses espaços da realeza, que eu sou fã, do Milton. E eu tinha uma dor de barriga fenomenal. Porque eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas se eu tô aqui também, eu fui colocada aqui. Então vamos lá, vamos fazer. Cara... Você tá rindo, né? Porque você tá ligado como é foda, né? Então sabe por que eu tô rindo? Você ainda fica nervosa? Toda assim? vez. É mesmo? Só que eu fazendo um show com Gibson, Martin e um Taylor. Sendo que era uma coisa que eu fazia na sala da minha casa sem ninguém ver. Explica pra quem não sabe o que é isso. São os 3 violões fodas e maravilhosos. Claro que existem um monte de violões incríveis, mas quem toca sabe que o papo é outro ali. Então eu tenho um Gibson, um Martin. O meu Martin não é meu, é emprestado do meu querido amigo Tiago Castanho, seu xará. Um salve pro Tiago, que é guitarrista do Charlie Brown Jr. E eu tenho um Taylor Baby, que eu enchi de adesivos, de flores, que ficou a coisa mais linda do mundo. E batizei um show de trovadora. E agora eu tenho, então, o show Vida Real, que é do meu disco, a banda, telão, lindo, figurino. E tem, meu querido, o famoso show, que é assim... Esse show trovador é pra contar história, é pra ficar pertinho da galera. Sim. Porque as pessoas adoram ouvir essas histórias. Sim. Então também ressignifica, né? E eu acho que pra gente é muito importante, né? Pra qualquer artista é muito importante você se colocar em várias posições diferentes, em várias situações diferentes. Porque eu imagino isso de você também ter um formato só, uma coisa só. A gente acaba ficando um pouco engessado. A gente precisa praticar essas... Né? No Belchior a gente tinha o banda e tinha o Pocket. Primeiro para poder viajar mais. Claro. Porque era mais barato, né? É uma equipe mais enxuta. Claro. Mas eram arranjos diferentes. Porque um é banda, baixo, batera, guitarra, teclado. E o outro era uma percuteria e um violão. Sim. Então, é isso que você tá falando. Artisticamente enriquece a experiência. Sim. Porque você tem que encontrar uma solução nova todo dia, né? A criatividade tá ali, você tem que matar um leão por dia. Exato. Né? Você tem que ficar ali atento, você tem que pensar em coisas, né? A criatividade é um negócio que você tem que alimentar, né? Se você para de alimentar... Concordo total. Vai por água abaixo. Tem várias coisas que eu... vários assuntos aqui que eu queria puxar. Mas... achei curioso isso agora. Você sabe, porque eu tem muitos anos eu não fico nervoso, assim, pra tocar. Você não fica? Eu não fico, cara. Nossa, eu não consigo não ficar. Ju sabe, né, Ju? Eu não fico. Mas sabe por quê? Porque já deu tão errado, já. Às vezes dá errado. Assim, porque assim... Mas eu sou o tipo de pessoa assim, se der errado, vai triplicar meu nervoso. Mas é que é engraçado Qual que é o seu signo? Eu sou virginiano. Eu também. Eu sei, a gente faz aniversário perto, eu sou 17. 14. Eu sei disso. Porra, você é virginiano, entendi. Então seu nível... Sabe por quê? É porque já deu tão errado, E assim, ainda hoje, eu marco show, cara. É isso, tem dia que tem 1000 pessoas. Tem dia que tem 2. Tem dia que tem 2, cara. Sim, e tem mesmo. E é real, eu cansei oficial. de fazer show pra 2 pessoas. Na época real. que eu cantava na noite, eu marcava isso, show no cara. Világio Café, no All of Jazz. Nossa, cara, o Világio. Világio Café, olha só, isso daqui não é um podcast. Você já tocou no Világio esse daqui não é um podcast de polêmicas. Só os true tocaram no Világio, hein? Precisa ser dito. Világio Café, a gente podia escolher cachê ou janta. Que era o macarrão. O All of Jazz era pastel, né? Que é famoso pastel asiático. Que dá uma azia da hora depois. Vamos dar um beijo pro Deleuze, maravilhoso. R$100 ele pagava. E os meus R$100 eu dava pro Valmir Gil. Então eu saía do All of Jazz sem nada. Eu comia o pastel asiático, saía feliz da vida. Tinha feito meu tributo a Billie Holiday. E aí eu tava na vida, entendeu? Toquei com músicos fabulosos. Que é engraçado isso, né? Até... Cara, recentemente, assim, né? O famoso rir pra não chorar, né? Eu tava dando workshop e tal, e aí um rapaz perguntou lá, falou assim, cara, e como que você faz pra subir, assim, né, no palco, com essa confiança toda, e chegar lá e fazer as coisas? Eu falei assim, confiança? Que confiança, bicho? Eu sou um resignado, já deu tão ruim, a gente já viu tanta coisa dar errado,
que perde um pouco também, assim, essa coisa de tipo, né? Não, mas eu tenho um nervosismo. Olha, já deu muita coisa errada pra mim, mas nem por isso eu perco o nervosismo. Porque, sabe por quê? Eu acho que quanto mais eu fui entendendo a envergadura das coisas, da arte, não que eu não entendesse antes, mas eu acho que de uns tempos pra cá, não sei se foi a maturidade, a idade, eu tô amando estar com 44 anos, eu tô me sentindo na melhor fase da minha vida como mulher, a forma como eu me sinto mesmo, sabe? Cabeça, mente, espírito e coração. Que eu acho que foi aumentando a responsabilidade. Parece que houve uma ampliação da consciência, assim. Porque, cara, pensa só, pensa comigo. A pessoa saiu de casa. Nós estamos em 2025, tá? A pessoa saiu de casa. Pra sair de casa, ela já abandonou Netflix, Não. ela já Sim. abandonou Spotify, YouTube e a família, sei lá o quê. Aí ela pegou o carro, foi até o lugar. Isso, ela comprou o ingresso antecipadamente. Sim, Aí ela estacionou o carro, ela gastou com bebida, ela sentou numa cadeira e ela está 1h30 disposta, ou esteja de pé ou sentada, a abrir todos os chakras dela e falar assim, me emociona pelo amor de Deus, que eu quero Sim. isso, eu preciso disso. Sim, Então não tem como eu não ficar nervosa. Olha, eu fico arrepiada, é verdade, porque assim, eu tô ali na coxinha me preparando pra entrar e eu quero que a pessoa volte pra casa e fale assim, foi foda e eu quero amanhã em outro show. Qual é o artista que eu gosto Sim, que eu vou valeu procurar a pena. outro? Ou eu vou voltar, daqui a pouco a Ana volta aqui, eu vou de novo. Então, a gente faz parte de um coletivo de defender Total, a experiência do afeto, Total. da transcendência, da verdade. Porque o artista dá cara a tapa, meu irmão. Como o Thiago fala pra mim, o Thiago Castanho. Multidão não tem talvez. Ou você vai ser aplaudido ou você vai ser vaiado. Então, você tá em cima de um palco, às vezes, quando tem, tipo, show de prefeitura, que a galera tá lá porque não sabe nem quem você é. Sobe naquele palco ali e conquista o público que não é seu. Ó, então assim, e é só pela verdade, meu irmão. Tipo assim, não tem papinho, entendeu? Não adianta jogar gazinho ali, não. Porque o palco é o lugar da verdade, que é a roda de fogo que o Mário me falava. Roda de fogo é roda de fogo. Tipo assim, você vai se queimar ou você vai sair vivo. Mas você vai sair... O que é o fogo? Ele é o renascimento, transformação. Você não sai do mesmo show, a mesma pessoa que você era antes. Cara, e assim, eu não gosto de ser saudosista, mas talvez isso seja uma marca da idade chegando, né? Bom, primeiro porque a noite está acabando, Sim, né? isso é A muito noite triste, está cara. entrando em extinção Sim. por uma série de motivos. Mas, cara, quem fez noite é um negócio muito definidor, assim, faculdade, né? Faculdade, mestrado e do doutorado. caráter, de tudo, né? Porque eu vejo de longe, mas vejo essa relação que você tem com a sua banda, Sim. né? Não é uma coisa descolada, desconectada. Não, de, muito tipo, pelo contrário, não. Sou eu aqui a cantora, aqui, Não, e vocês não. aí... Muito pelo contrário. A gente cria uma intimidade muito grande, uma você uma também, dependência, com os seus, né? Muito. Sabe por quê, Thiago? Primeiro porque além de eu gostar de ser humano, gostar de gente, porque eu já tive um papo com... Tem um amigo meu que conversou com o Moraes Moreira e o Moraes falou pra ele... Ele tava num show do Sesc, assim, pra 200 pessoas e meu amigo perguntou pra ele, mas Moraes, o que você vem até aqui fazer um show pra 200 pessoas? E ele falou assim, sabe o que é? É que eu gosto de gente. Tem artista que não gosta de gente. Ele gosta de ser artista, mas ele falou, eu gosto de gente, então eu vou onde o povo está. Eu também gosto de gente. E a Ju sabe que é a minha parte aqui que faz tudo comigo, né? A gente vai, cara. Tem 100, tem 1000, tem 10 mil, tem 100 mil, não importa. A gente vai. Sim. Eu vou. E tem mais uma coisa. Primeiro, assim, eu sou muito feliz de saber que tem 10 pessoas que trabalham comigo que estão podendo botar comida na mesa graças ao trabalho que a gente faz. Né? Eles estão vivendo de música, que você sabe tão bem quanto eu, como é difícil no Brasil, né? Sem apoio, sem incentivo, esse povo aí que fica, né, falando não sei o que, Lei Rouanet, cara, é muita, desculpa, mas é muita ignorância, porque assim, é uma vida de guerra aqui você viver de arte no Brasil. É uma vida de luta, de batalha, sabe? A gente sangra pra estar ali fazendo o que a gente tá fazendo. Então, eu sou muito feliz de dizer que os meus queridos amigos podem sustentar suas famílias vivendo de música. Sim. Tento pagar o melhor cachê que eu posso. Desde que eu comecei, eu muitas vezes abri mão do meu cachê para pagá-los bem. Faço isso com muito prazer, com muito orgulho. O fato deles serem meus amigos, o Fabá, por exemplo, que está comigo há 20 anos, transforma a experiência do palco. Muito. Porque tem um lance de cumplicidade. E, cara, isso é uma coisa que eu já falei várias vezes. Que pra quem vê de fora,
e vê, às vezes, as mesmas pessoas trabalhando sempre juntas e pode falar... tem uma coisa assim, até meio leviana de falar assim, porque a panela do não sei quem, porque o fulaninho... Cara, construir esse tipo de cumplicidade não é um negócio fácil, é um negócio raro e é um negócio muito especial. Muito especial. Então, quando a gente encontra essas pessoas com quem... Porque é sobre isso, é sobre você chegar no ensaio e você dar uma ideia e a pessoa tem que ter intimidade e confiança suficiente pra virar e falar assim, não, tá uma merda isso aqui. Sim. Não, mas... E tem que refazer, e tem que ficar bom, né? Você não pode ter melindre com aquela pessoa de virar e falar assim, de não tá muito bom, e aí você fala assim, vou deixar passar porque eu não quero... Não, a gente tem que ser duro, a gente tem que ser, né? A gente tem que tratar isso com... Não, a Ju, eu tomei o esporro da Ju ontem dentro do carro, meu querido. Ela falou assim, olha, quando você tá arrasando, eu sempre falo que você tá arrasando. Hoje você se cagou toda, você foi uma merda, você fez uma merda, o cara veio reclamar e ele tá certo. E eu falei pra ela, cara, o dia que eu tiver cercada de puxa-saco, a minha vida acabou. Porque você não avança. Então, você ter uma família, que é família. Eu vejo mais eles. Eu vejo mais ajuda que qualquer namorado que eu tive na vida, entendeu? Eu falo com o Fernando o dia inteiro, que é meu empresário, que eu levei também 20 anos para chegar num empresário que eu acho legal, que é um cara massa, que tem história na música, um cara excepcional, que eu tô muito feliz de estar trabalhando com ele. E tem a Ju aqui, cara, 24 horas, a gente só se separa para dormir, entendeu? Então, cuidar dos seus... E tem outra coisa também, Thiago. A vida é muito louca, porque as pessoas às vezes querem só beber champanhe, entendeu? Quem vai beber champanhe é quem comeu a grama. Exato. Então as pessoas estão vendo eu no meu movimento, que eu tô, tá crescendo, tá legal, o público tá ampliando. Massa, eu tô super feliz, porque é isso que a gente quer mesmo, prosperar. É bom demais prosperar na vida. Mas existe o trabalho de base que foi feito. As pessoas que foram lá, entendeu? Que quando não tinha o hotel legal, não tinha o cachê legal... Não tinha o palco legal, eles estavam lá. Tocando, fazendo o que precisa. Agora, tá melhorando, o hotel tá melhor, cachê tá melhor, que bom. São eles que vão receber isso. Exato. Isso é família, cara. E a gente tem que cuidar. Conheço a família de todos eles, conheço os filhos. E assim, isso cria um ambiente elevado, sabe? Que é muito importante para quem sobe no palco. A gente que é cantor, a gente fica muito exposto. Sim. Muito exposto. Sabe por quê? Porque o nosso instrumento é a voz, cara. Você toca saxofone maravilhosamente, sou muito sua fã, você sabe. Palmas para Thiago França! Somos também, ó, a Ju também é fã, que eu sei. Charanguinha, faz história. O tempo vai passar e aí vocês voltam aqui nessa entrevista. Então, até perdi o raciocínio, o que era? Então é isso, entendeu? Para resumir... tem um pouco... O cantor é a profissão de maluco, cara. Tá muito profissão exposto. de doida, por isso que morre, usa drogas, entendeu? Se joga na piscina lá. Assim, eu vou te falar, eu como instrumentista, eu tenho consciência total disso. Porque foda, assim, cara. a pessoa tá ouvindo o que eu tô fazendo ali, eu tô compondo aquela cena e tal. A cantora, o cantor... Ele está dizendo o que a pessoa está entendendo. A mensagem tá vindo de você. Então, assim, interessa que eu tô usando aqui um pedal de delay, de não sei o quê. Isso não interessa pra ninguém, cara. Interessa. Não interessa pra meia dúzia de música. Sim. Mas assim, né? Pra mim interessa. Sim, interessa pra gente, assim. Mas eu digo assim, né? O público... A palavra, sim. Tá 100%... 98,9% ligado na palavra, cara. Aliás, amanhã... A palavra é forte demais, cara. Eu sou aquela louca que vai no show. Eu tô na fase ótima, que eu amo ver show. Então, eu tô indo a muito show. E isso é uma coisa que eu acho que a classe também... vai pouco a show. Eu encontro poucos colegas nos shows. Mas aí... Não, eu acho que tem Porque a gente tá todo mundo trabalhando. Não, porque eu trabalho pra caralho e eu vou a show. Não tem essa não, Thiago. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem a questão da pessoa já viver disso. Então ela fala, na hora do meu lazer, eu não vou lá ver um show. Eu sou a louca virginiana, psicanalítica, maluca, com ascendente Lua em Escorpião. Então eu falo, vou ver todos os shows que eu puder. Porque eu comecei a evoluir muito quando eu comecei a ver show. Não, isso é então, com certeza. Eu fiz um périplo, ao longo do Belchior, eu saí pra ver todos os shows que eu não tinha visto ainda. Então eu fui pra Curitiba ver o Skank, que é a banda que eu cresci ouvindo. E aí conheci o empresário do Skank, tomando uísque, comendo brigadeiro. Hoje o cara virou meu empresário. Então começou a acontecer um monte de coisa legal também,
de ir a shows, de falar com gente, de conhecer gente. Então eu comecei a ver tal, fui no Nat Roots, tipo, fui em bandas mainstream, eu fui nos porões de São Paulo ver coisa underground instrumental, tal. E amanhã não, sábado eu vou ver Pretenders, que eu sou muito fã da Chrissy Hynde, e que não é todo dia que você vê Pretenders no Brasil. Ano passado eu fui pra Barcelona, assim, paguei, gastei uma fortuna, porque o euro tá um absurdo, mas fui ver o show que eu sempre tinha, tipo, sonhava em ver, que o Fernando fica toda hora falando desse show, que ele já viu 30 vezes, que foi o Bruce Springsteen. Queria muito ver o Bruce Springsteen, e fui no estádio ver o Bruce Springsteen. Eu fui na Taylor Swift, eu fui, sei lá, fui ver Sheryl Crow, que eu amo. O meu Gibson é um signature Sheryl Crow. Então, cara, e é muito bom. É uma experiência, assim, que você amplia muito. Porque você aprende tanto com as coisas que você gosta, do artista que você admira, tanto com os erros. Então, você vê uma coisa num show que você fala, isso não foi legal? Exato. Nunca vou fazer. Exato. Isso aqui serve pra mim, isso aqui não serve. Eu lembro que uma vez eu fui num show do Milton. E assim, Milton é Deus, né, cara? Quem é Deus? Milton. Alguém duvida? Não. Tá bom. E aí, sei lá, cara, eu sei que ele foi contar uma história, ele foi contando, ele tava super animado, o show tava lindo, e de repente ele falou alguma coisa relacionado a excremento, assim, tipo... E era uma história engraçadíssima, ele arrasou contando, todo mundo riu, mas eu fiquei em choque, porque eu me dei conta que eu falei assim, cara, o Milton caga, e tipo assim, não entendeu? Tipo, eu fiquei assim, Ele é humano. Ele é humano, exatamente. Que bom que ele é humano. Ainda bem que ele é humano. Mas eu fiquei assim, cara... Então, eu tenho um alter ego chamado Prima Kátia, né? Que o Fernando batizou de Prima Kátia. Que é contar piada também. Então, no show é legal você contar piada. Uma ou outra. Porque tem umas músicas... Por exemplo, quando eu vinha do Belchior, eu cantava Paralelas. Tem uns bagulho, velho, que é tipo assim... É papo sério, tá ligado? Belchior deixou umas letras, Thiago, que não é brincadeira. Tipo assim, Coração Selvagem, Divina Comédia Humana... Paralelas. Pra você ir ali, cara. Não foi à toa que Elis Regina gravou Como Nossos Pais. Que é uma cantora que olhava de frente pro abismo e falava, e aí, vai encarar? Você tem que ter. Você tem que ter, sabe? Sim. Então, eu fazia esse show, cara, eu ficava extremamente mexida. Eu não fiz um show que eu não chorei. Não fiz, não. Dos 180, não teve um que não aconteceu, por exemplo, um momento que eu nunca vou esquecer. Que cidade que era? Aquela cidade do Circuito Sesc que tinha 3 pessoas assistindo? Tinha uma pracinha, tinha assim, 100 pessoas vendo o show. Estamos lá fazendo frio do caralho, tipo assim, devia estar uns 5 graus, que é o Circuito de Sesc, que é em agosto. Estávamos numa pracinha, tô fazendo show. Cara, vê uma pessoa em situação de rua, mas ele vem andando que nem um rei. Sabe, o cara tinha um porte que eu falei, entrou a majestade. Foi cinema, que eu te falei que a minha cabeça é um cinema, né? Um filme. Ele veio vindo, eu sei que ele parou na frente do palco. Ele parou e abriu a capa dele assim. Eu sei que foi tão forte isso que a gente parou de tocar. Eu parei de cantar e fiz assim pra banda, a banda parou. Thiago, eu sei que ele rodopiou no ar. Ele deu um giro, assim, ele falou umas coisas incríveis. Tipo assim, olha, sua missão é essa, a sua voz é um presente que foi concedido pela espiritualidade, cuide disso, que você tem uma missão com a música. Isso exige responsabilidade, siga em frente, seja essa pessoa que você sempre é, não mude. Girou no ar, fechou a capa e saiu. Desapareceu, ninguém mais viu o maluco, entendeu? Aconteceu isso. Então, acontecem uns negócios que você fala, ninguém vai esquecer. Quem viu isso, as 100 pessoas que estavam lá, mais eu e a equipe, ninguém vai esquecer. Foi um negócio assim que ficou um silêncio, ele falou a fala dele e ele veio andando como um rei. Foi uma coisa linda de ver. Tipo, acontece essa coisa de você tá na rua também, entendeu? Sim. Porque a gente, é muito importante, o artista, cada um escolhe o que quer viver. Eu já parei de entender ou julgar ou falar qualquer coisa, entendeu? Você escolhe a sua vida. A vida que eu quero pra mim, que eu vou falar a vida que eu quero pra mim, é a vida da praça pública, do teatro, do evento chique do rico. Eu vou lá, faço questão de ir lá levar poesia pra ele. Porque tem amigo que desdenha, fala, pô, é um saco, vou tocar em evento, vou ganhar lá, vou bater minha carteira. Cara, eu vou na missão. Eu vou cantar no hotel dos milionários lá, que de vez em quando aparece um a cada 6 meses, um rico contrata nós. Eu vou lá, cara. Eu vou lá, canto, emociono eles e saio feliz, entendeu? Recebo meu cachê, meu trabalho. Mas a poesia tá em todos... Eu vejo dessa forma. Eu escolho viver assim, tipo... A poesia tá em todos os lugares. Eu tive uma experiência muito forte na minha vida, que durante um ano eu fazia uns lanches. Eu punha uma mochila nas costas, punha, sei lá, uns 50 lanches. E ia pra Paulista de madrugada distribuir os lanches sozinha. E a minha brisa era ficar conversando com as pessoas em situação de rua. Porque eu queria entender por que elas estavam na rua. Então, qual que era o melhor jeito de eu entender? Não era ler no jornal, não era ler um livro, não era conversar com um antropólogo, nem sociólogo. O melhor jeito de eu entender isso era eu ir a campo.
Então, eu pegava os lanches, ia de madrugada, e eu escutei cada história, cada loucura da vida dessas pessoas, e eu fui entendendo que, assim, o humano tem uma coisa nossa que é perene, que está em todos nós. Claro que existe gênero, classe, raça, tudo isso existe. Existe privilégio, existe opressão, existe cerceamento, existe estrutura social, estrutura de opressão, tudo isso existe. Não existe meritocracia, a gente sabe disso. Mas existe algo do espírito, que eu estou falando aqui num lugar muito íntimo, de agruras, de anseios, de desejos, de sonhos e de dores, que é o que nos faz humanos. E nessa, meu irmão, eu vou te falar. Pode ser o cara que é milionário, às vezes, que é muito solitário, porque todo mundo que se aproxima dele tem um interesse. E pode ser a pessoa que está em situação de rua. Falando quase o mesmo texto, de formas e ângulos diferentes. Mas o sentimento é parecido. Sabe? A mágoa que não passou, o trauma que ficou, a treta que o cara viveu. Então, essa situação também, da mesma forma que viver num pensionato com mulheres profissionais do sexo mudou a minha visão de vida, estar com as pessoas em situação de rua durante um ano, eu ia ali uma vez a cada 20, 30 dias fazer isso, eu voltava para casa, Thiago. Eu lembro que eu deitava na cama, abria a geladeira, pegava um pedaço de pão, de queijo, ligava o chuveiro, tinha água quente, às vezes eu chorava, eu tinha crise de consciência, ficava me sentindo mal, porque eu falava, caralho, eu vou dormir numa cama hoje. Então isso foi ressignificando, assim, até a coisa das coisas pra mim. Porque eu não sou uma pessoa apegada a nada, né? Eu tava vendo o documentário da Rita Lee, apegada a nada assim não, sou apegada sim a algumas coisas. Por exemplo, fui ver o documentário da Rita Lee que saiu agora, maravilhoso, e me apercebi daquela frase incrível que ela escreveu. Não quero luxo nem lixo, meu sonho é ser imortal. Não quero luxo nem lixo, quero saúde pra gozar no final. É isso. É legal ter dinheiro, ter conforto, é legal. Nunca fui uma pessoa rica. Todo o dinheiro que eu ganhei na vida, você fala, pô, você fez 180 shows do Belchior, você tá rica. Cara, primeiro, eu não tô rica e assim, o dinheiro que eu ganhei, eu gastei tudo nesse meu disco novo. Todo o dinheiro que entra pra mim, eu ponho na minha carreira. Eu não tenho gravadora e escolho não ter, tá tudo certo. Então, assim, eu não tenho apartamento, não tenho carro, mas eu tenho uma vida repleta de momentos mágicos no palco, de abraçar fã no camarim, de ter amigos como você, de vir aqui bater esse papo maravilhoso. Tô escrevendo uma música nova, tô já fazendo planos aqui, falando com o produtor que eu acho foda lá, que eu admiro, já mandei o zap pra ele hoje, e aí vão fazer um disco. A minha vida, ela é rica nesse sentido, entendeu? Porque eu não sei, cara, o dia de amanhã, entendeu? Eu quero isso. Esse é o milionário que eu quero da vida. Esse, pra mim, é o ouro, a preciosidade. É claro que eu pago meu aluguel em dia, né? Inclusive, na pandemia, a dona do meu apartamento me fez um desconto de 50%. Eu consegui continuar vivendo lá. Um salve pra dona do apartamento. A dona, pô, maravilhosa, dona Florence. Ela mora na França, ela é europeia, então ela tem uma cabeça bem louca, ela é artista plástica, então ela é meio desapegada, assim. E ela me faz um precinho muito maravilhoso lá, porque é um apartamento que custaria bem mais caro. Então, realmente, um beijo pra ela. Então, assim, a vida, essas redes que a gente tá falando aqui de equipe, músicos e até os fãs. Agora tem um fã-clube, cara. Tô chique demais. Tô chique. Eu tenho um fã-clube em BH, que é uma terra que eu amo, que eu tenho muita conexão com Minas Gerais, assim. O povo, o afeto que eles têm é muito louco, eu adoro. Mas eu tenho um fã-clube chamado... O melhor de tudo é o nome que eles escolheram. Eu tenho uma música que eu gravei com o Ney Matogrosso, que eu lancei, né, agora no disco novo, que chama Derreti, que é uma música que o Ney escolheu cantar. Ela é inspirada num filme do Bertolucci, por um amor que eu não vivi. Porque a vida é isso também, né, Thiago? Não sei você, mas amores vividos e não vividos. Derreti foi escrita por um amor não vivido. E o Ney escolheu justo essa, claro. E então o fã-clube chama Derretidos. Eu acho magnífico. Fã-clube, porque nome de fã-clube às vezes é um negócio meio... Fala a verdade, o nome de fã-clube às vezes é um negócio meio esquisito, né? Mas você acha legal, porque sempre é legal o fã-clube. Imagina, as pessoas estão ali achando legal o seu trabalho. Pô, quem que não vai achar legal o fã-clube? Agora, ter um fã-clube com o nome Derretidos é outro patamar. É outro nível. A gente não saiu da primeira pergunta ainda, o papo acabou indo para um outro lugar... Mas a gente só falou a coisa que interessa. Exato. Não, também é isso, né? Fala aí o que você quer me perguntar que você não perguntou. Não, teve um monte de coisa. Mas já que a gente foi mais pra esse lado, e aí pegar um gancho da primeira coisa que você falou, lembrando aqui, eu não sei quanto tempo tem, porque pra mim, tudo que foi antes da pandemia foi no Velho Testamento, outra assim, vida. foi sei Vidas lá, passadas. não sei quanto tempo tem. Que você começou falando, né? Se colocando como
como artista e tal, e como mulher. Como mulher. Isso é uma questão que a gente tem, eu principalmente, e dentro da charanga, a gente tenta olhar para isso da forma mais sustentável, saudável e agregadora possível, né? Só pra você ter uma noção, de contar isso. A gente começou agora a oficina de novo pro carnaval do ano que vem. Então, assim, sem teste, sem prova, sem taxa, sem nada. Que é massa. só vir. É 75% homem, 25% mulher. Você quer que eu te explique por quê? Bom, eu acho que você Já te falo por quê. pode falar. Qual é o horário e quais são os dias? Terça-feira, De que horas? às 8h30. Da noite? É. Tá explicado. Mulher não transita sozinha. É muita vulnerabilidade. Que horas ela vai sair do ensaio? 10h30. Se você for mulher, pegar um ônibus sozinha, um metrô, que seja, 10h30, 11 horas da noite, 25,75. Isso porque a sua taxa tá alta. Se ela morar na quebrada, na periferia, Sim. o índice de tem- feminicídio, violência, estupro é muito maior. Não, com certeza. Então, eu sei disso porque eu fiz parte do PAGU, do bloco Aham. PAGU, que é um bloco de mulheres, tem uma bateria maravilhosa, que são 100 mulheres. E existia essa questão lá. Elas tinham muita dificuldade de angariar, juntar as mulheres para o bloco, porque o horário viável de ensaio é sempre à noite, porque as pessoas Sim. trabalham e Sim. sustentam suas casas. À noite, o trânsito na cidade para uma mulher que é mãe solo, que é solteira, que eu te falo isso porque eu sou uma mulher solitária, eu não sou casada nem nada e não moro com ninguém, eu moro sozinha, eu e meus gatos. Eu não transito depois de determinado horário em vários lugares e eu sou ainda uma mulher branca. Eu moro num bairro um pouco mais, né, privilegiado, vamos dizer assim. Eu tô ali perto da Augusta com a Paulista, entendeu? Eu gosto muito da Rua Augusta, inclusive eu nasci por causa da Rua Augusta, que minha mãe conheceu meu pai na Rua Augusta nos anos 70, que era o rolê, né? Era o rolê. Então, Sim. é isso. Ser mulher, o povo acha que fica, mas nhanhanhé, é papinho. Não é não, cara. Ser mulher é... Por isso que tem uma música no meu disco que chama Toda Mulher é Além, porque toda mulher é além. Claro que existe a pirâmide. Claro, A gente, entendendo que existem mil atravessamentos mas a gente sociais, precisa de sempre raça, falar etc. das intersecções. Sim. Sempre quando a gente vai falar de assunto, falar das intersecções é muito importante. Então, a gente está partindo... Eu sou uma mulher branca, magra, consigo pagar minhas contas, né? Morar, pagar um aluguel, tudo. Então, dessa pirâmide para baixo, aí a gente vem mulheres pretas, periféricas, mulheres trans, mulheres gordas. E por aí vai. Eu apresento um programa de sexualidade no Canal Brasil, onde a gente conversa com inúmeras mulheres, e mulheres cis, mulheres trans, pessoas não binárias, mulheres gordas, mulheres indígenas. E isso também é algo que sempre tem esses atravessamentos que são sempre importantes a gente pontuar. Mas eu imagino que para a charanga é isso, a mulher que vai conseguir participar é a mulher que às vezes tem um veículo, então ela vai poder sair do seu ensaio e estar mais segura no carro dela para chegar em casa, entendeu? Então são várias coisas que vão, né? Sim. Que são as realidades sociais, né? Muito obrigado por você ter trazido esse ponto aqui, porque na verdade isso foi uma coisa que nunca tinha chegado pra mim. O que chega pra mim é muito sobre... Porque o que acontece? Por ser uma oficina de instrumento de sopro, a pessoa precisa ter esse instrumento e ela precisa já ter algum contato com a música, algum estudo, porque eu não consigo ensinar o instrumento. Tá. Eu ensaio as pessoas. Então o que chega pra mim é muito sobre esse estímulo inicial. Sobre Também o contato. também é uma questão. Essa que é uma questão que E aí a gente pode falar... a gente se trata você bastante. Sim, se você está me trazendo esse ponto, eu posso te dizer que... Eu posso te afirmar que na música, que agora a gente está falando sobre o universo de quem é letrado num instrumento Sim. ou não, na própria universo da música já existe todas as escolas de música que eu me iniciei, já saí logo nos primeiros 6 meses, porque eu sou, né, perfil porra louca, que não consegue estudar. Eu sou uma pessoa que não consegue estudar. Eu sou autodidata e vamos aí, entendeu? Vou aprendendo, vou me virando, vou ouvindo as cantoras que eu gosto e vou aprendendo. Mas quando eu fiz lá o LM 6 meses e fiz a Universidade de Tom Jobim também, fiz 6 meses, eu era 80% homem, 20 assim, eu tô exagerando. E aí era isso, entendeu? Era isso. Professores também. Professora mulher de canto só. Professores instrumentos, professores homens. E isso é assim até hoje. Você vê, os line-ups ainda são majoritariamente masculinos. Eu vou participar do João Rock agora, entendeu? E tem um palco dedicado às mulheres, que é o palco que eu estou. Então eu, Vanessa da Mata, Zélia Duncan, entendeu? Outras artistas. Mas você vê a Graxa.
muito Sim. masculina. Sim. Você vê as posições de decisão e poder, quem é o dono do festival, quem fundou o festival, quem manda, e os patrocinadores, todos homens. Sim. Então, é uma coisa assim que eu falo, cara, só de eu ser mulher, estar em cima de um palco e ter uma equipe, né, no sentido de que eu nunca tenho esse pensamento, mas eles estão sempre me lembrando que eu sou a chefe, porque eu nunca lembro. Pra mim é tipo, eu já passei a fase, a Nanaíra somos um grupo, uma egrégora família. E eles começaram a dizer, não, mano, você é chefe aqui, você tem que mudar essa cabeça, porque... Não, a gente já viveu um momento de segurar a canga e ficar uma canga do Bob Marley fazendo uma reza. Foi um momento maravilhoso, né? Como é que era? O que a gente chamava, a gente fundou o Clube da Multa, né? Que a gente foi fumar o baseado no quarto, e aí a gente tomou uma multa lá. Um salve pra pessoa que deu a multa pra gente. Rir. Produção, pode rir, tá liberado rir. Tá liberado rir. Enfim, eu tive esse momento. Eu tive esse momento de tipo egrégora e tal. E aí eu fui entendendo que não. E cara, eu vou te falar que a coisa que mais importante de eu entender que não é família Teletubbies, é que eu sou uma mulher. E eu sou a cabeça. Sim. Porque querendo ou não, chega na hora do vamos ver, na hora de pensar o show, eu viro pro baixista e falo, mano, dá pra você tocar outra frase? Ontem eu tava ensaiando com os meninos. Bruno, eu não quero piano, quero Hammond. Douglas, vamos abrir esse hi-hat aí, meu irmão, no refrão, pra música crescer. Nessa hora, eu visto lá o meu terno e minha calça, tipo, eu viro um brother, entendeu? Só que eu que tomo as decisões artísticas e também de negócios. Somos duas mulheres, a Ju e eu. O Fernando é o empresário, mas ele tá num outro fronte de relacionamentos, políticas e coisas e tais que também é um mundinho da confraria do saco, tá? Então, a gente tá aqui, cara, duas mulheres. É verdade, vamos falar a verdade, né? Todo mundo ri, mas é a real. E a Ju é uma mulher comigo que nós tomamos a decisão aqui do dia a dia, de onde que vai gastar o dinheiro, onde vai investir, quanto que paga, já pagou todo mundo, põe dinheiro lá na conta, tira da PF, põe na PJ, passa nota. É o dia inteiro, cara. Fala com o contratante, quanto custa o cachê, o que a gente vai passar. São duas mulheres e a gente sente na pele como é que é o bagulho. O Fernando voltou agora de Los Angeles, ele foi ver show das Go-Go's, do Garbage, da M-Man, ele foi ver só as mulheres 50 a mais. Falei, pô, meu empresário é foda. Porque assim, incrível, né? Eu achei muito legal ele fazer isso. E ele falou, cara, foi um arraso. Ele viu o Bob Dylan com o Willie Nelson, ele viu vários shows legais, e aí ele falou, os shows mais legais que eu vi foram as mulheres. Então assim, se você pegar Joan Jett, se você pegar a Chrissy Hynde, que eu vou ver daqui a 48 horas, se você pegar, que show que... Eu vi Sheryl Crow ano passado, eu fui ver Joss Stone, eu fui ver Norah Jones. Cara, estão todas com 40 a mais. E estão todas incríveis. Lindas, maravilhosas, felizes com seus... Já tá rolando aquele momento público saudosista, que somos nós, inclusive. Tipo, eu fui no show do Ben Harper há 3 semanas atrás, que você vê que é aquele público que vai acompanhando o artista... E chega num ponto que você entende e fala, cara, obrigada por você ter feito esses discos, a minha vida foi muito mais legal por causa deles, que aí a gente volta pro assunto do começo, como a arte é foda, né, porque Ben Harper, por exemplo, Diamonds on the Inside é uma música que me acompanhou a vida toda, é uma música que eu amo. E espero ver um dia AC/DC, eu espero ainda ver muito show que eu não vi, que eu preciso ver, que todo mundo fala. Quero ver Roger Waters, que eu perdi. Eu quero ver muita coisa. Eu fui ver Foo Fighters, cara. Tipo, sabe, às vezes eu me sinto uma adolescente no show. No Foo Fighters, o primeiro show... Eu vivi uma experiência muito louca esse ano. Porque o primeiro show que eu fui ver na minha vida foi Alanis Morissette. Eu tinha 14 anos. Eu desmaiei nesse show. Eu cheguei no Olímpia meio-dia, fui escondida dos meus pais, sozinha, com 14 anos. Fiquei na grade na hora que o show começou. Todo mundo veio pra frente, me esmagaram, eu desmaiei. Então eu fui ver o show lá de trás, o segurança me tirou, corta, passam-se 30 anos, o Fernando me liga e fala, agora eu já posso contar, você vai abrir o show da Alanis Morissette no Brasil. Eu morri, chorei, gritei. Tipo assim, era um sonho, imagina, Alanis é uma cantora muito importante pra uma nação da minha geração, né? Abri o show da Alanis. Então agora eu tô assim, sonhando com o impossível. Eu já estou ligando pro Chris Stapleton pra ele gravar no meu disco. Eu vou ligar pro Jack White. Eu vou chamar ele, pode me dar não tem problema. Eu sou super resignado. O cara fala, não, que who the fuck is Ana Canhas? Fuck you. Tá tudo bem. Mas vai que... Não tem limite. Eu acho que tem uma coisa também da idade, Thiago. Não sei se você sente isso. Você que agora virou blogueiro, apresentador e merchan de shampoo. Eu acho que os 40 tem uma coisa assim de...
parece que a gente se aceita, sabe? Tipo, a gente para com as paranoias. Tipo assim, sacou? Mas isso é Jung, né? Total. E eu sou aquela que vai dormir vendo os vídeos do YouTube, né? Do Jung. Então entra aquela voz. Jung dizia que você já acolheu sua sombra hoje? E eu falo, tô tentando, irmão. Vai na fé que eu vou aí. Aí, tipo, eu aprendo muito com esses áudios. E eu sou louca pelo Jung. Eu amo. E a cada pedrada que ele fala ali naqueles vídeos, cara, tipo, é sempre esse locutor com essa voz maravilhosa. E é ótimo pra dormir. Amigo, se você tiver com dificuldade pra dormir, vai lá no YouTube e põe Jung, vídeos, áudio-vídeos. Porque você vai dormir e aquela mensagem fica entrando no seu inconsciente, entendeu? E é isso. A missão das nossas vidas, Thiago, segundo Jung, não sou eu, é Jung, é a gente acolher nossas sombras, cara. Então, assim, eu fiquei sem falar com a minha mãe ao longo da vida 10 anos. Um dia eu liguei pra ela e falei, vamos nos encontrar? Quero ficar sua amiga de novo, porque eu tô sentindo uma falta enorme da minha mãe. E foi assim. Os primeiros encontros foram dificílimos. Eu falei coisas agressivas, eu pus tudo pra fora. E ela quieta, resignada, ouvia. Chegou um dia que eu cheguei em casa, eu me senti muito mal. Falei, cara, por que eu tô fazendo isso? Daí eu entendi que era um processo psicanalítico. Eu também precisava colocar aquilo pra fora. Hoje nós somos amicíssimas, a gente se fala sempre, ela vai sempre aos meus shows, é uma pessoa incrível, eu adoro minha mãe. Eu fui perdoar também, esse maluco da minha família aí que rolou esse assédio, teve toda uma história que eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu quero encontrar com esse maluco. Esse é aquele momento que eu te falei que é tipo a Elis gravando. Esse foi um momento foda da minha vida. Eu falei, eu quero encontrar com esse maluco. Sabe por quê? Porque eu quero arrancar essa bola de ferro da minha perna, que eu não aguento mais. E, cara, vou te falar, foi a coisa mais difícil que eu fiz da minha vida. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sabe por quê? Na hora que eu vi o arrependimento que ele sentia, que ele se ajoelhou no chão e começou a chorar e me pediu perdão, na hora eu falei, você já fez isso com outra pessoa? Só quero entender se esse seu arrependimento aí é verdadeiro ou se é uma cena. Eu senti, cara, com as fibras do meu ser e falei, ok, eu me libertei de uma coisa que ficava sempre me massacrando, sabe? Porque a gente sofre uma violência como mulher e a gente ainda carrega a culpa por ter sofrido a violência. Quantas mulheres eu conversei ali gravando o clipe do Respeita? Cara, eu tô falando agora de uma coisa muito pior, que é tipo estupro de vulnerável, familiar, tudo. Que essas mulheres mal conseguiam respirar. E aí eu tô falando muito num caminho particular, eu gostaria assim de não... Isso não é uma cobrança para ninguém, porque isso são processos muito pessoais e internos. E também gostaria de não ser julgada pelo que eu estou expondo aqui, porque são caminhos pessoais. Como eu sou uma pessoa espírita, eu sou ligada à Umbanda e ao Espiritismo, e tudo que eu li na minha vida sobre isso fala muito sobre perdão, um dia eu resolvi testar. Falei, cara, eu vou dar uma chance pro que JC sempre fala, né? JC, Jesus Christ. Eu adoro o Jesus... não religioso, o Jesus quase apócrifo, que eu já li os evangelhos apócrifos proibidos pela igreja, são muito interessantes. E Jesus fala muito sobre isso, cara. E aí eu gosto de todos eles. Buda, já fui ler, o Dhammapada, já li todas essas coisas. E tá lá sempre, entendeu? Mas o perdão, aí é que tá. O perdão não é, irmão, vem aqui, que legal. Não é isso. Não é isso, é poucas. É outra coisa. É tipo assim, me machucou, me feriu, mas você se coloca num lugar de vulnerabilidade no sentido de que você também é capaz de errar. O importante é você aprender com seus erros. Eu acabei de sair de uma relação agora que era tóxica, cara. E você vai olhar pra mim e falar, como que você é uma mulher feminista, consciente? Não, nada a ver. Tava lá, entendeu? Tava lá sofrendo várias violências psicológicas, que as minhas amigas falavam, Ana, você tá de sacanagem, né? Que você tá aí ainda. E é isso, entendeu? Isso é a vida real. Isso é a vida real. Uma mulher que tem consciência de muita coisa e tá passando por uma situação que você fala, nossa. Sem falar de música, eu acho que a gente falou de... a gente falou de tudo. Muito. E mas a gente com falou certeza, tanta coisa legal. Com certeza quem ouviu esse papo não saiu ileso e eu acho que vai ouvir diferente daqui pra frente. Gente, sensacional, Ana. Pô, não tem nem como te agradecer. Dava pra ficar muitas horas aqui. Sabe o que é? A gente pratica longe. o esporte boteco, né? É. Então, quem pratica o esporte boteco...
já praticou muito Então. disso. Agradecer demais Eu que você, agradeço. pessoal da sua equipe que tá aqui. Ju e Heitor, Perfex. Gente, ouçam essa playlist que vai estar recheada. Te agradecer mais uma vez. Que a playlist que a gente falou de música nenhuma. Nossa, vai ter muita coisa essa playlist, porque vai aparecer um monte de É, coisinha. tá Opa! bom, tá bom. Tem muita coisa Tá aí. bom. Teve muita música nesse papo que a gente não falou. Salve a música brasileira e do mundo. Sensacional. Um beijo, pessoas. Obrigada. Encontro vocês no show. Tamo junto. É isso aí, finalizando o episódio número 64 do Sabe Som com Ana Canhas. Um episódio que a gente menos falou de música, falando muito sobre música e fala muito sobre quem ela é como artista, como cantora, como compositora. Quem ouviu, com certeza vai ouvir a obra da Ana diferente daqui pra frente. Lembrando que cada episódio gera uma playlist, o link da playlist está na descrição do episódio. É só você clicar lá e você vai ouvir todos os sons, as músicas e os artistas que foram citados aqui neste papo. Sabe Som tem roteiro, trilha e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmazo, a produção da Letícia Holanda, captação de imagem Marina Ortega, técnica de áudio e sonorização da Lua Gattinoni e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação das redes sociais fica com a Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV da Muniz Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons.